Olá, inicio essa aula baseada na psicologia analítica pelo método matemática das relações. Estou aqui, antes de tudo, reverenciando a mente, o trabalho e tudo o que foi deixado como legado pelo grande mestre Carl Gustav Jung. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a sua visão acerca do cristianismo, justamente porque no nosso método nós temos a Bíblia como um livro de base para trabalhar os arquétipos em todo o olhar voltado para os relacionamentos humanos. Então, nós vamos observar nessa aula a ideia junguiana de Cristo, que se difere do Cristo teológico, apresentando as ideias relacionadas e também contrastando a perspectiva da psicologia analítica à perspectiva cristã, nos seus elementos principais no que diz respeito à questão cristológica. Então, nós vamos ter uma breve explicação sobre a psicologia analítica e seus principais pressupostos e teorias, e será entregue um material também, um material simplificado, né, com uma apostila trazendo de forma bastante simplificada essa teoria da psicologia analítica, e para quem tiver interesse em aprofundar mais seus estudos, né, nós temos um livro escrito por mim, né, a partir deste método, que você pode adquirir e aprofundar ainda mais este conhecimento. Então, nós sabemos, né, como falamos anteriormente, que a psicologia analítica foi construída por esse grande mestre, Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, também grande mestre, né, conhecido como o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele se desvinculou do mestre, ok, e criou uma nova perspectiva psicológica, que baseia-se, antes de mais nada, na sua própria experiência com seres humanos normais, neuróticos e psicóticos. De tal forma que ele possui um modo de ser sui generis. Ele foi e ainda é, dentro deste método, muito criticado, né, como um método não científico, ao mesmo tempo que também valorizado por outros como uma psicologia vital, com uma abertura para a dinamicidade, para a pluralidade da própria vida. Então, essa variação de percepções sobre a psicologia analítica também se dá na sua relação com a religião, né? Havendo uma variedade de opiniões a respeito de Jung. Alguns dirão que essa psicologia é ateia, outros dirão que ela é mística, para outros ela será gnóstica, haverá quem considere que ela é oriental. Todas essas opiniões são falsas e verdadeiras. Trata-se de uma perspectiva psicológica de difícil definição, por possuir certa ambiguidade como característica. E esse é o ponto crucial que tornou Jung totalmente diferenciado, por causa da dualidade, da ambiguidade. Seguindo a própria ambiguidade da estrutura psíquica, portanto, humana, ele conseguiu, no próprio conhecimento, manifestar o que se passa aqui, dentro de nós, dentro da mente, da alma humana. A psicologia analítica foi uma das grandes responsáveis pela revalorização dos mitos, elevando-os à categoria de realidades psíquicas elementares, como sendo os elementos da linguagem, a expressão de uma estrutura psíquica formadora das demais, denominada inconsciente coletivo, que é a estrutura formadora e primária de toda a psique.
Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos pensar na mãe, uma mulher que engravida e que, de repente, indígena lá no meio da mata, sem orientação, sem nenhuma estrutura. Como essa mulher dará à luz e saberá o que fazer com seu filho sem nenhuma orientação? Eu te digo que ela sabe. Porque existe um arquétipo de mãe que paira nessa mente, nesse inconsciente coletivo. E toda vez que é necessário saber isso em relação a qualquer conhecimento, essa força, esse conhecimento, é como se ele fizesse um download e a pessoa sabe exatamente o que tem que ser feito. Então, tudo o que se faz necessário se apresentará de forma inexorável, porque é assim que funcionam as leis do universo. Entende? Tudo que de fato for necessário virá a você com total certeza. Então, é assim que funciona esse inconsciente coletivo. Não só é o inconsciente coletivo que fornece as sementes de futuros conteúdos conscientes, ok? Como permanece ao longo da vida, como ensinamento disponível de toda a humanidade que nos precede. Vamos falar sobre a ancestralidade, vamos falar de toda a origem da humanidade, a primeira semente fundamental, a gênese do que somos. O nosso cérebro, ele é moldado e influenciado pelas experiências de toda a humanidade. Nós somos irmãos e todo este conhecimento fica guardado como numa grande biblioteca na quarta dimensão, onde todos nós podemos acessar. E são suscitadas pelo inconsciente coletivo através do quê? Do que chamamos de arquétipos. São símbolos, mitos, que são exteriorização de realidades interiorizadas. Quando o mito é elaborado e expresso verbalmente, é a consciência que o modela, porque somente entrando pela consciência é que conseguimos verbalizar. O verbo só existe se o conhecimento da quarta dimensão for integrado de tal forma que ele seja trabalhado na consciência e sim, ó, manifestado. Eis que antes era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, eis que se fez carne e habitou entre nós. Esta é a força do verbo, de um arquétipo interiorizado. E aí, expresso verbalmente, é a consciência que o modela, sem dúvida, mas o espírito do mito, o ímpeto criador que ele representa, as sensações que exprime e acorda, e mesmo seu conteúdo, provém do inconsciente coletivo. O inconsciente, ele não foi descoberto por Sigmund Freud, como dizem por aí, mas foi Sigmund Freud que o estabeleceu enquanto objeto, ou seja, enquanto objeto de estudo, de pesquisa, de manipulação, de tal forma que construiu o edifício da psicanálise, que se fundamenta no trabalho sobre o inconsciente e sua relação com o consciente. Mente inconsciente, mente consciente. Antes de Freud, muitos autores já haviam percebido a existência do inconsciente, mas eles não haviam estabelecido mecanismos e teorias de objetivação em relação com este, que é o que vai dar base, é o que é premissa fundamental
para se estabelecer aquele estudo como ciência. O inconsciente coletivo. Não é o meu inconsciente, mas o inconsciente da humanidade. Foi fato de uma descoberta ou uma invenção de quem? De quem? Claro que dele, de Jung. Ele percebeu a necessidade de uma nova percepção, ou então uma nova teoria. Era ele que segurava o bastão daquela época. E ele precisava explicar os fatos que ocorriam nas suas consultas. E analisando os sonhos dos seus pacientes, Jung percebeu que, ao mesmo tempo que havia conexões profundas entre estes sonhos e a alquimia e antigos símbolos e mitos, era impossível que os seus pacientes estivessem passando por uma reiteração, uma lembrança de elementos que haviam visto, pois não haviam tido o menor contato com essas experiências enquanto experiências pessoais. Então, visões do Egito Antigo, visões de civilizações antigas, de símbolos, conhecimento como esse que eu trouxe do exemplo da maternidade. Como o ser humano sabe de tudo isso sem nunca ter estudado, sem nunca ter tido nenhum contato com este conhecimento? Assim, Jung percebeu que havia elementos, imagens primordiais, que são estruturas de definição e direcionamento da psique. Não se trata de ideias inatas, você nasceu com elas, não, mas de caminhos virtuais herdados. Ai, que maravilha! E aí nós vamos trazer aqui na Matemática das Relações todo esse processo de formação do nosso DNA, de tudo que está escrito, essa carga genética. Eu estudei biotecnologia, eu estudei um pouco, bastante, aliás, de genética, busquei este conhecimento para chegar também no meu bastão, o bastão da Vanessa Tadeu de Paiva, o bastão que traz esse método da matemática das relações. Um método que vem corroborar com o que o mestre Jung já falava. Caminhos a serem trilhados na caminhada da individuação. Herdados por toda a humanidade, uma vez que o inconsciente coletivo é a mente da humanidade. E se a gente pensar que essa mente manda em todos esses órgãos e células, existe uma mente que manda na humanidade, ou seja, a humanidade está interligada como células e órgãos de um corpo que tem uma mente, e essa mente é chamada de inconsciente coletivo. Então existe uma cabeça que mexe com todo o seu corpo, que é a humanidade. A humanidade tem uma cabeça, e o nome dessa cabeça dado por Jung é inconsciente coletivo. Engraçado, existe uma similaridade com o que está escrito na Bíblia, que Jesus é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Olha que lindo! Existe, então, uma similaridade em tudo isso. Vamos olhar um pouco mais? O que a gente pode ver sobre essa mente da humanidade? É a profundidade do homem, o reservatório escondido de energia psíquica que constitui a profunda interioridade do homem. A carga que recebe dos seus ancestrais. Não existe árvore que possa tocar os céus se as suas raízes não forem tão profundas ao ponto de tocar os infernos. E quanto mais a gente honrar, quanto mais a gente integrar, quanto mais a gente reverenciar esses ancestrais, quanto mais profundo chegaremos no primeiro, que é o Criador de tudo que é, de tudo que existe, nossa raiz ancestral comum, integrando essa força agora, tomando ela e ativando na nossa corrente sanguínea
como crianças criadoras da realidade. Que linda essa energia psíquica que constitui essa interioridade, essa essência do homem que, segundo Gênesis, foi criado à imagem e semelhança do Criador. E essa carga ancestral, a imensa e poderosa massa hereditária e espiritual da evolução humana que renasce em cada estrutura individual. Mas que criação fenomenal, extraordinária! Se estudarmos as galáxias, se estudarmos a célula, se estudarmos o núcleo da célula, se estudarmos o DNA, todo este conhecimento está contido no macro e no micro, assim como as grandes mentes já trouxeram para nós. Nada está sendo criado, tudo já estava posto, e agora tudo está sendo sedimentado e levado numa linguagem simples para que todos possam ter acesso. Ah, que lindo! Ao longo do final do século XIX, principalmente no início do século XX, houve um processo de revalorização dos mitos, que alcançou e transformou diversas áreas do conhecimento, como a antropologia, a história, a psicologia e a ciência das religiões, que veio a se desenvolver por isso. Muitas foram as perspectivas de análise sobre o mito, desenvolvendo-se inúmeras teorias, como a teoria do ritual, que nós vamos falar aqui, né, de Robertson Smith, Jane Harrison, James George Frazer, a teoria psicanalítica de Freud, a teoria estruturalista, na qual se destaca o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Paralelamente a todas essas, mas exercendo influência sobre e sendo também influenciada, surge a teoria dos arquétipos do inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, que vai para além do que já se conhecia e imaginava, que os mitos eram sonhos coletivos. Tinham também afirmado outros discípulos de Freud, criando uma estrutura própria de análise do mito através dessa nova teoria. E junto à revalorização do mito, a psicologia analítica também orienta a psicologia em geral a um retorno ao espírito, com a busca da completude do homem, possibilitando perceber-se a situação de problemas psíquicos da sua sociedade, que permanece em grande medida ainda hoje, apesar dos gritos de alarme lançados por muitos. A civilização contemporânea, a despeito do seu progresso material, talvez por causa dele, se esgota e se desmancha. Constatam-no filósofos, sociólogos, intelectuais e poetas, artistas cada vez mais. Quantos gritos de alarme, de socorro, ao que parece, lançados em vão. A partir da proposta psicológica junguiana, pode-se perceber uma falta de raízes psíquicas por parte das pessoas da sociedade contemporânea, junto com uma hipertrofia do consciente. As pessoas agem como se estivessem mortas de verdade. Por isso que eu até escrevi um artigo falando sobre se existe vida antes da morte. Pessoas que parecem zumbis, elas andam automatizadas, automáticas, elas não pensam, acordam e dormem, fazem as mesmas coisas, num ritmo hipnótico, uma força que está além delas, que elas não conseguem mais pensar, estão alienadas, mentes alienadas, adormecidas, hipertrofia do consciente. Jung está ao lado de outros na revalorização e busca dos rastros do sagrado, em meio a essa sociedade tecnificizada, percebendo a religião por uma perspectiva positiva, apesar de percebê-la como um sistema terapêutico. Os deuses são tidos por Jung como criações da psique,
do inconsciente, tendo como objetivo alcançar a própria psique, em busca da ampliação da consciência. Na sua perspectiva, as religiões colaboram na terapia por transmitirem símbolos que direcionam a psique a uma individuação e completude. Assim, o objetivo que estabelece para a humanidade em geral se aproxima, mas não se confunde com qualquer religião e suas linguagens, que tendem a promover a perfeição, que Jung contrapõe com o ser completo. Não seja perfeito, mas tente, por todos os meios, ser completo. Tal situação de completude, de plenitude, é buscada e direcionada por onde? Pela individuação, que é muito próxima da sese cristã. Como bem percebeu Erna van der Winkel, não se trata de anular o mal que está dentro de você, muito menos ignorá-lo, mas admitir-se os próprios limites e, conjuntamente, a própria sombra. Dessa forma, em ambas as perspectivas, junguiana e cristã, o mal torna-se um elemento mesmo necessário para perceber-se a própria realidade, admitida, mesmo que não aceita, per tenebras ad lucem. Este é um princípio cristão que Jung acompanha. O mal é uma realidade com a qual temos que lidar, uma vez que se apresenta na atenção dentro de cada um de nós. Existem as sombras e o irmão negro em cada pessoa. A diferença entre as perspectivas está na compreensão sobre o mal, que é tido por Jung como uma essência de mesmo valor que o bem, enquanto que o cristianismo insiste na perspectiva que é criticada por Jung da privatio boni, tradicional desde Santo Agostinho, que define o mal como não ser, como privação, não como substância. Procurei o que era a maldade e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. O Selbst, que eu falei na outra aula, é alcançado no processo de individuação, mas a psique nunca está totalmente completa, ela nunca está totalmente individualizada, nem totalmente estática, definida. Por quê? Porque ela é dinâmica. Assim, com a individuação surge o Selbst como a preciosa cristalização diamantina do processo de individuação. Jung concebe a totalidade do sistema psíquico como um contínuo movimento energético, ou seja, o Selbst é uma identidade consigo mesmo, o encontro do nome no movimento mais profundo e mais completo do que o eu. E não se dá de forma absoluta, é uma cristalização diamantina, mas não um congelamento eterno. Assim como é uma cristalização constante, sempre renovada, pois é uma realidade sempre parcialmente alcançada, já que apesar de ser o âmbito e o centro da psique, o Selbst é também os telos da vida de todo homem, cuja busca só termina com a morte. O caráter dinâmico da psique tem origem na dinâmica energética, fruto da tensão natural na estrutura psíquica e suas relações. Tal tensão é o resultado das relações de dois polos, um positivo e um negativo, o bem e o mal. Assim compreende-se que, já que a integração é assumir-se a realidade psíquica em si,
É o assumir-se a própria tensão, as próprias dores, os próprios movimentos instintivos. É assumir o seu lado negativo. Sem a integração do mal, não existe a totalidade. Se você excluir algo, não é pleno, não é total. Da mesma forma que não pode ser introduzida a força na mistura. A psicologia analítica, ela propõe a admissão da sombra no caminho da individuação, enquanto necessidade frente à tensão inerente à própria estrutura psíquica, cuja energia produz-se na relação de polos opostos, tendendo muitas pessoas a buscarem um falso equilíbrio pela exclusão de um dos elementos, em uma falsa autodefinição e limitação forçada. É necessário, entretanto, assumir-se não só a sombra, mas também assumir a luz que você é, que você emana, que você, em essência, admitir-se a própria tensão e, portanto, a instabilidade da estrutura psíquica, que de vez em quando você precisa ir para a caverna, admitindo a sua fraqueza. E quando você admitir a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, a sua sombra, então você será forte. Quando sou fraco é que sou forte, dizia o apóstolo Paulo. Mesmo com tal admissão, porém, corre-se o risco de cair-se em outro mal, que é a inflação psíquica. Com a individuação e concomitante admissão dessa tensão, percebe-se a realidade relativa do mundo. Aí eu trago um grande mestre, Albert Einstein. De tal forma que se torna tanto um autoconhecimento, como também um conhecimento externo e geral. Porque quanto mais você se conhece, mais você conhece o outro. É sempre um espelhamento que pode levar quem o obtém a uma ilusão psíquica, de orgulho indevido, portanto, de inflação psíquica, se achando o poderoso, porque, de fato, você saberá muito sobre o outro, mais do que ele mesmo. Mas existe um risco, e este risco é um mal psíquico. É muito comum entre psicólogos que obtêm o conhecimento psíquico e podem acabar lidando mal com isso. É uma neurose criada pelo conhecimento do bem e do mal. A antiga tentação da serpente, com a junção dos elementos opostos, pode gerar um sentimento de superioridade, que pode muito bem expressar-se como alguém querendo ser o próprio Deus. Essa situação é neurótica, de semelhança de Deus, pode expressar-se um de dois extremos, tá? Pode haver uma auto-supervalorização ou uma auto-inferiorização, martirização. O primeiro se infla exageradamente, o outro se reduz em demasia. Ambos não reconhecem os limites individuais de modo ou de outro modo. Assim, repete-se novamente a mesma tensão de opostos que, presos pela semelhança de Deus, pensaram entender e dominar, de tal modo que a própria percepção dessa repetição pode estar inclusa no processo, mas não impedi-lo. Trata-se da natureza dinâmica da psique, que não pode ser anulada e parada. Então, novamente, é a admissão a única solução. Aceitar. Entende? Aceitar. Nada é bom ou ruim. Aceitar como é, como você é. Compreender o seu lugar.
nenhuma grande humildade, nem o orgulho, mas uma justa medida. É a verdadeira humildade. E para se compreender a contribuição de Jung com a sua percepção de Cristo como arquétipo, é necessário compreender-se o contexto histórico na qual estava inserido. Então, o ambiente religioso o qual Jung presenciou, né, era de um mundo que estava a mudar a atitude geral a respeito da religião cristã, cujas crenças tinham dominado a cena durante tanto tempo. Trata-se de um momento de crise da religião cristã, com predomínio e crescimento da crítica bíblica a partir do liberalismo, na qual o próprio pai de Jung estava completamente inserido, passando a vida em conflito interno, já que, sendo clérigo, depois de ter perdido a fé, faltou coragem de repensar a sua posição diante da vida. Diferente do seu pai e da tendência do contexto, Jung não rejeitou o cristianismo. Ele buscou construir uma nova atitude em relação à fé cristã, uma atitude compatível com o conhecimento científico. E neste diapasão, nós, da nossa academia, do nosso instituto, mantemos este movimento, levando esse bastão adiante. Jung percebeu a necessidade que se criava a partir deste problema religioso em seu contexto e buscou uma solução para esse problema, assim como Freud havia buscado solução para o problema com a sexualidade. Não que Jung não trabalhasse com a sexualidade, nós vamos falar sobre isso, ele trabalhava. E também que Freud não trabalhava com a religiosidade, nós vamos falar sobre isso, ele trabalhava. Mas as perspectivas eram diferentes, ao ponto deles divergirem, até que Jung apartou-se totalmente do movimento psicanalítico. A crise na religiosidade, segundo a percepção de Jung, teria em parte a descaracterização da religião pelo mundo moderno, fazendo-se necessárias mudanças na percepção sobre a religião para se preservar os conteúdos que agora eram incompreendidos. Jung pretendia fazer ver o significado do que, à luz da ciência moderna, se tornara desprovido de significado para tantos. Não se tratava de transformar a religião cristã numa nova religião, mas de dar um novo significado, uma nova perspectiva sobre a religião já existente, pois sentia que era fundamental para o homem ocidental a reavalorização do cristianismo, mas como projeção da psique humana. Vamos para a próxima aula. Um grande abraço.